Vicente, em Santos, né? E congregamos na Igreja de Cristo de Praia Grande, né? Aliás, eles mandam um forte abraço aí para vocês. A porta lá estão abertas. O dia que vocês quiserem visitar lá, descer a serra, pegar uma praia, comer um camarão e depois congregar conosco lá. As portas vão estar sempre abertas aí para vocês em nome de Jesus. Amém? Ali na Baixada ali, nós somos ali em 4 igrejas de Cristo. 3 em São Vicente, 2 em São Vicente, uma em Santos e uma na Praia Grande, onde nós congregamos. Então o objetivo da igreja é essa, né? Que nós cresçamos e multiplicamos, né? Nesse mundo aqui, para que o Evangelho, né, de Cristo venha a ser pregado em nome de Jesus. Amém? Então nós saímos daqui já há mais de 4 anos, né? Já se passaram 4 anos, né? Mais de 4 anos que nós moramos lá embaixo, e Deus sempre abençoando, e Deus sempre cuidando. E vai continuar cuidando de nós. Por quê? Porque nós somos filhos dele, nós somos herança dele em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje é Páscoa, né? Muitas pessoas estão comemorando a Páscoa aí, né? De várias formas. Umas comemoram de uma forma, outros comemoram de outra forma. E nós cristãos, como que nós comemoramos essa Páscoa? Como que nós vivemos e como que nós vemos, né, a Páscoa, a mensagem da Páscoa? Hoje o tema que eu trouxe para vocês é: o túmulo vazio valida a cruz de Cristo. Vocês prestaram bem atenção nesse tema? Mais uma vez eu vou ler. Presta atenção. O túmulo vazio valida a cruz de Cristo. E se eu colocasse aqui o túmulo vazio, ponto de interrogação, valida a cruz de Cristo? Aí ia se tornar uma pergunta. Será que o túmulo vazio, ele valida a cruz de Cristo? Mas não. Aqui é sem ponto de interrogação. Aqui é uma frase direta. O túmulo vazio, ele valida a cruz de Cristo. Então nós vamos ver por que o túmulo vazio, ele validou a cruz de Cristo. Vamos abrir aí em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 23. A minha versão aqui é a NA, Nova Almeida Atualizada. Olha aqui para mim. Esse hino aqui, onde nós começamos a mensagem aí profundamente, né, há momentos, né, aqui tem uma parte que fala: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Lá na Igreja de Praia Grande, nós estamos dando um curso na EBD. Eu acho que muito aqui já viram sobre a cruz de Cristo. Muito bom esse curso. Nós já estamos ali na aula 12ª. Muito bom. E uma vez eu comentei lá, gente, às vezes nós procuramos o amor em tanto lugar. O amor numa namorada, numa esposa, num filho, num pai, numa mãe. Mas o verdadeiro amor é esse aqui, ó, a cruz. Quer saber o que é amar? Quer saber o verdadeiro amor? Vá à cruz. Pense na cruz. Viva a cruz. Às vezes nós queremos saber o significado do verdadeiro amor. Está na nossa frente. A cruz de Cristo. Foi dito aqui que um dia nós vamos se ver frente a frente, nós e o Senhor. E esse verdadeiro amor, pessoalmente, nós vamos tocar em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 24, versículo, a partir do versículo 22. Lucas 24, desculpa, Lucas 24, 13. Eu pulei um pouco aqui. Lucas 24, 13. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então eles me perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Eles lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade. Também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. 23. E não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Jesus ele veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, estava ressuscitado. E aí, dois discípulos totalmente tristes caminhavam nessa estrada. E ali Jesus apareceu e teve uma conversa. Mas, bom, a mensagem não é essa. Essa mensagem aqui, através do nosso irmão Valdir, lá em Praia Grande, ele já deu, viu, Valdir? Não é a mesma mensagem. Fique tranquilo. Mas isso para nós ver, né, Valdir? Principalmente o Valdir, que nós podemos usar várias vezes o mesmo texto para fazer várias pregações diferentes. Olha só como a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é rica, gente. Como a palavra de Deus ela é poderosa. Eu usei metade do mesmo texto que o nosso irmão Valdir ministrou para nós lá em Praia Grande. Mas uma mensagem totalmente diferente. A intenção aqui que eu vou trazer para vocês é isso. Versículo 22 ao 24 novamente. Diz assim: desde que essas coisas aconteceram, é verdade, também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram o quê? A exatidão. Igreja, o que é exatidão? O que significa essa palavra? Exatidão. Exatidão é a qualidade daquilo que é exato, que é correto e que é preciso. No momento em que aquelas pessoas chegaram ao túmulo de Jesus, não encontraram nada. E glória a Deus por isso. Amém. Se aquelas pessoas chegassem no túmulo de Jesus e elas encontrassem alguma coisa, tudo aquilo, aquela obra que Deus fez desde o Éden até a cruz, não ia ser válido. Não ia ser uma obra perfeita. Aliás, o próprio Jesus ia passar por mentiroso. Porque até os profetas profetizaram que Jesus ia vir. Jesus ia passar tudo o que passou. Jesus ia morrer. E ele ia ressuscitar ao terceiro dia. O próprio Jesus, no momento que entrou no templo, ele profetizou isso sobre ele mesmo. Pode derrubar o templo, mas no terceiro dia eu reconstruí.
entrasse no túmulo e o corpo de Jesus estivesse ali? Gente, é a mesma coisa na nossa vida. Hoje, quando eu congregava aqui na igreja há 4 anos atrás, e eu trabalhava aqui, a minha profissão era vigilante. Eu era segurança. Hoje, lá embaixo, eu sou motorista profissional. Viajo São Paulo todo. Sou motorista de uma empresa de van de turismo. Mas se a fiscalização me parar na rodovia, como que eu vou provar que eu sou motorista? Através da minha carta? CNH. Por quê? Porque é uma coisa correta, é uma coisa precisa, é uma exatidão que eu sou motorista. E aqui, o próprio Jesus provou o quê? A ressurreição dele. Então, tudo aquilo que nós cristãos conhecemos foi válido através da cruz. Jesus não estava naquele túmulo. Jesus tinha ressuscitado. Jesus já estava no caminho de quem? De Emaús. Enquanto aqueles 2 discípulos tristonhos, acabados, morreu o mestre. E agora? Jesus estava ali, caminhando tranquilamente. Onde foi pregado? Um pouco disso. Nós temos que ter essa tranquilidade no momento da aflição, no momento da perturbação, no momento do luto, no momento de essa mesma tranquilidade que Jesus ressuscitou e caminhou tranquilamente, enquanto aqueles discípulos estavam totalmente desorientados, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2, pode abrir se vocês quiserem. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, olha aqui para mim. Nós não devemos nos conformar e nem devemos nos satisfazer com as vontades deste mundo atual. Infelizmente, às vezes, nós vemos irmãos nossos, irmãos de lida, irmãos que estão correndo junto até a salvação eterna, mas estão se satisfazendo com coisas que não é para se satisfazer. E por isso, às vezes, nós se perguntamos, por que hoje, gente, não é só a igreja dos primeiros. Lá embaixo também nós temos essa luta. Lá em São Vicente nós temos essa luta. Na igreja de Guarulhos, no centro, também tem essa luta. Nós vemos irmãos desanimados, saindo da igreja. Qualquer coisinha se bronqueia. Ah, o irmão falou uma coisa para mim, já não gostei, vou sair da igreja. Por quê? Porque a nossa satisfação não é uma satisfação verdadeira. Uma satisfação que nós temos que ter na cruz de Cristo. Se nós parar para pensar, se nós olharmos para a verdadeira satisfação, tudo que nós passamos, meu irmão, se torna por quê? Por quê? Porque nós temos a promessa verdadeira. E qual que é a promessa verdadeira do cristão? A salvação. Gente, no momento que você, eu, Itamar, aceitamos Jesus, confessamos Jesus, se batizamos e saímos da água, estamos salvos. É só esperar a vinda de Jesus, ou nós se encontrarmos com Ele. Mas, porém, uma vez salvo, sempre salvo? Não. Do mesmo jeito, quem já morou aí em interior, que já teve a sua hortinha, do mesmo jeito que você plantar uma semente lá, você tem que cuidar. Você tem que regar. Você tem que cuidar da sua salvação. Não que eu e Itamar quero salvar alguém. Aliás, quem salva é Cristo.
como eu, Itamar, discípulo de Jesus, quer ensinar, quer encaminhar a pessoa à salvação. E nem eu cuido da minha. Eu cuido da minha e te ajudo em nome de Jesus. Amém? Olha só. Devemos e temos. Não só devemos, mas nós temos que sempre renovar o que? A nossa mente. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A nossa mente. Isso aqui é terrível, meu irmão. Se não for uma mente de Cristo, voltada na palavra, alicerçada na rocha, isso aqui é terrível. E a Bíblia fala que nós sempre temos que tu tem renovado a sua mente? Ou tu tem pegado a sua mente 24 horas, ou 10 horas, ou 8 horas e renovado por coisas inúteis? Como que nós renovamos, como que nós cristãos renovamos a nossa mente? Na palavra de Deus. Não tem como nós renovar a nossa mente na Netflix. O dia todo. Sabe aquela série emocionante? Eu tenho uma série aí que eu assisti. Eu já assisti uma série da Netflix com a minha esposa que foi 91 capítulos. Olha só, que mente renovada. Mas quando a pessoa ela pega a palavra de Deus, quando a pessoa ela pega uma pregação, quando a pessoa ela começa a estudar a palavra de Deus, a sua mente vai renovando, vai renovando. E na hora que a luta vem, gente, nós vamos passar. Nós vamos passar por cima. Por quê? Porque a mente está renovada em Cristo Jesus. Devemos e temos que sempre renovar nossas mentes e ter a expectativa o quê? Negativa? Positiva. Cristão, irmão, jovens, ter uma expectativa positiva. Positiva em quê? De que Jesus, o nosso Senhor, nos aguarda na onde? Nos céus. Gente, Jesus está te aguardando. Olha, eu convido alguns irmãos, de vez em quando o Valdir, que a família vai lá, de novo, que a família vai lá, e outros. Eu e minha esposa, nós ficamos na expectativa, o Marcos, a esposa já foram lá, sabe? De chegar. Nós não vê a hora que, nossa, nós quer que eles chegam. E no momento que eles chegam na nossa porta e bate, eu não coloquei campainha, mas na hora que bate na porta, oi Itamar, Beth, olha, é uma felicidade tremenda. E na hora que nós abrimos aquela porta, que eles estão ali, nós abraçamos. É isso que Jesus espera de você e de mim. Ele está esperando. Ele está esperando. Com uma expectativa positiva. No momento que você chegar, meu irmão, ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. E vai te dizer, vinde, bendito do meu Pai. Em nome de Jesus. Olha só. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Mais uma vez. Se o túmulo não tivesse vazio, meu irmão, a obra de Deus não era perfeita. Quando alguém chegar em você e perguntar, a obra foi perfeita de Deus? Sim. Por quê? Porque o túmulo está vazio. Eu tenho a prova. Uma vez eu me lembro, e eu já falei, que eu fui católico, mas eu fui um católico praticante, meu irmão. Quando eu era católico, há 1000 anos atrás aí, eu era praticante. Quando eu me tornei ao cristianismo, eu tinha uma colega de igreja que ela era o quê? Ela era fanática, idolatra pela Nossa Senhora Aparecida, como eu era antes. Eu, quando era católico, eu tinha uma imagem maior do que eu. Todo dia que eu saía para trabalhar, eu tinha que me ajoelhar, acender a velhinha e orar, rezar. E eu saía feliz da vida. E uma vez convertido no cristianismo, essa menina chegou para mim e comentou da santinha dela, que eu já tive também.
Aí eu fiz um desafio para ela. Eu falei, vamos fazer um desafio aqui? O quê? Olha, na minha santa ninguém fala, hein? Tá bom. Eu vou provar na Bíblia Sagrada que o meu Deus existe, sempre existiu. Eu quero que você prova também que a sua santa existiu. Ela provou? Não. Porque não tem nenhum relato na Bíblia Sagrada. Mas o nosso Deus, desde Gênesis até Apocalipse, em nome de Jesus. Então nós temos que ter essa sabedoria que vem do alto. Toda vez que fizer uma pergunta para nós cristãos, nós temos o dever de responder. Por que nós temos o dever de responder, meu irmão? Porque Cristo já morreu. Porque Cristo já ressuscitou. Em nome de Jesus. E aí, a obra foi perfeita, sim ou não? Sim. Porque o meu Deus vive. E Ele está aqui hoje. Olha para a sua direita ali. Não, pode olhar para a sua direita ali. Olha para a esquerda. Viu Jesus? Não, acho que não. Porque Ele é Espírito. Mas Ele está aí do seu lado. Ele está aqui, te observando, com mínimos detalhes, a sua vida com Ele em nome de Jesus. Estava conversando com o Vitor ali, antes da oração. O Vitor, meu irmão, vai pregar hoje, né? Glória a Deus por isso, e eu agradeço ao convite do Valdir, que eu não esperava isso. Eu subi para São Paulo para passar a Páscoa com a minha família, com o meu sogro, com a minha sogra, minha esposa. Glória a Deus por isso, eu fico feliz da vida. Eu vejo o crescimento espiritual nela a cada dia. Ontem veio aqui ministrar para as mulheres, eu fiquei sabendo que foi uma ministração muito boa. Glória a Deus por isso. Porque ela crescendo, eu cresço. A minha filha cresce, o meu filho cresce, a igreja cresce em nome de Jesus. Ontem eu comentei na reunião dos homens. Quando alguém prospera no nosso meio, toda a igreja prospera. Prospera na oferta, prospera na ajuda, prospera na compreensão, e tudo prospera em nome de Jesus. Uma vez eu dei uma mensagem lá em Praia Grande sobre a igreja. Está lá no nosso grupo, no Face. A igreja é uma equipe. Nós somos uma equipe, meu irmão. Não queira ser individual. Eu, para estar aqui, por trás de mim, tem vocês. Se vocês não estivessem aí, eu ia pregar para quem? Para mim? Mesmo. Eu ia colocar um espelho aqui, eu ia pregar e olhando para mim mesmo. Mas não. Nós somos uma equipe. Olha só. Os discípulos, obrigado. Os discípulos se esqueceram das promessas de Jesus. E nós? Esquecemos das suas promessas? Será que nós temos essa capacidade de esquecer a promessa de Cristo? Os discípulos, os apóstolos, se esqueceram. Se esqueceram tanto que no caminho de Emaús, Jesus ali com eles. E nem Jesus reconheceu. Olha só. Sabia que você às vezes também não reconhece Jesus? Como que nós não reconhecemos Jesus? No momento que nós estamos numa fila de banco, ou no serviço, ou em casa, ou na igreja, em qualquer lugar, e não profetizamos a palavra de Deus. Uma vez eu falei com uma colega de uma outra denominação. Nós estamos aqui já meia hora conversando. De 10, 15, 20 palavras, 2 eu sou do Evangelho. Quando eu entrava no Evangelho, saía para outra coisa. Meu irmão, a nossa roupa tem que sair bênção, tem que sair a palavra, tem que sair evangelização para o reino de Deus. Se você conversa demais e as suas conversas não é sobre o reino, tem coisa errada. Tem coisa errada. A nossa vida tem que ser voltada ao Evangelho de Deus. Será que Paulo, quando saía daqui para lá, ou de lá para cá, Paulo conversava outra coisa a não ser a pregação do Senhor Jesus? Não. Onde Paulo chegava, ele profetizava quem? Jesus. Morto. Jesus ressurreto. E todos se convertiam em nome de Jesus. Olha só. O que é necessário para que nós todos conseguíssemos entender a mensagem do túmulo vazio? O que é necessário, meu irmão?
definitivamente que nós cristãos entendemos a mensagem do túmulo vazio. Se aqui fosse uma EBD, várias opiniões iam ter. Ah, é necessário isso, é necessário aquilo, é necessário aquilo. Mas eu separei 3 coisas necessárias para nós entendermos a mensagem do túmulo vazio. Primeiro, nós precisamos confiar em quem? Em Cristo Jesus. Você realmente, como cristão, você confia no seu Senhor? Mais uma vez, ontem foi uma mensagem muito boa na reunião dos homens. Medo ou fé? Você confia realmente no Deus que você serve? Sim ou não? Responde para você. Nós precisamos ter a consciência de que o túmulo, não tem a consciência como cristão que o túmulo está vazio? Sim ou não? Às vezes, nós temos essa consciência. E quando vemos problemas? O túmulo não está mais vazio. Jesus está morto. Não. Nós temos que ter essa consciência. O túmulo está vazio. Terceiro, é preciso aceitar o quê? A mensagem da cruz. Meus irmãos, igreja, tu entende o que é a mensagem da cruz realmente? Se alguém chegasse para você e perguntasse, Vitor, Gabriel, o que é a mensagem da cruz? O que você ia responder? O que é a mensagem da cruz, meu irmão, para o cristão? Realmente. Quando você olha para a cruz, está lá Cristo. Ou Cristo já não está mais. O que você passa para as pessoas? Qual que é a mensagem da cruz? Mais uma vez, se aqui fosse uma EBD agora, várias opiniões iam ter. Mas será que realmente ia sair a opinião correta, exata e precisa? O cristão, meu irmão, ele precisa. Não é que ele vai ser ou pode ser, mas ele precisa ser exato, correto, na palavra de Deus. Ai, tá, mas quem está dizendo isso é você, não sou eu. A própria Bíblia fala que nós temos que ser obreiros aprovados. Nós temos que manejar bem a palavra de Deus. Por quê, meu irmão? Porque é preciso. Porque nós, como cristãos, nós temos que saquear o inferno. Nós temos que trazer as pessoas para Cristo. Nós, cristãos, nós temos que lutar a nossa vida, esmurrar a nossa vida totalmente voltada ao reino de Deus, em nome de Jesus. Mas aí, falando da mensagem da cruz, o que é a mensagem da cruz realmente para o cristão? A mensagem da cruz, meu irmão, para nós entendermos, ela foi a glória de Deus, ela foi a justiça de Deus e ela foi o amor de Deus. Olha só que coisa. Olha só que Deus revelou na cruz do Calvário, no momento que Jesus foi pregado, ressuscitou e está aqui conosco. Deus nos deu a glória dele. Deus nos deu a justiça dele. E Deus nos deu o amor dele. Resumindo, Deus nos deu a salvação eterna, em nome de Jesus. Meus irmãos, tudo que você está passando hoje, tudo que você vai passar, isso vai embora. Novamente, Jesus está te esperando. Você vai ficar? Já pensou? Você passa a sua vida todinha lutando, perseverando, e desiste no meio do caminho. Meu irmão, não desiste. Eu me lembro uma vez que eu, desempregado aqui em Guarulhos, fui procurar emprego em São Paulo, cheguei naquela estação ali da CPTM, ali, 8 horas da manhã, Vitor. No momento que o busão, que o trem chegou, aquela coisa lotada, não dava nem para eu entrar. Mas eu tinha que ir, porque eu tinha uma entrevista. Gabriel, eu entrei. Me esmagaram. A minha roupa chegou toda amassada, mas eu entrei. Por quê? Porque eu não queria perder. Igreja, eu não quero perder minha salvação. Eu não quero que a minha esposa, os meus filhos, e nem a igreja total perca a salvação. Mas para isso nós temos que lutar. Nós temos que acreditar nesse túmulo vazio, em nome de Jesus. E para nós finalizar, olha só, não precisa abrir. Lucas capítulo 24, 25, 26 diz assim: Então eles disse, vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram.
Não é verdade que o Cristo tinha sofrido e tinha que sofrer e entrar na sua glória? Mais uma vez, a nossa mente não pode nem deve estar bloqueada para que a promessa de Jesus se cumpra. A nossa mente, mente de cristão, não pode se bloquear de modo nenhum. Ela sempre tem que estar aberta. Para que, meu irmão? Para que a obra de Deus venha a ser feita em nome de Jesus. Meu irmão, a ressurreição de Cristo, hoje é Páscoa, mas é Páscoa para o cristão todos os dias. Ele ressuscitou, Ele nos deu esperança, Ele nos libertou e Ele nos deu vitória sobre o pecado. E principalmente, Ele nos deu a certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Meu irmão, você é salvo. Minha irmã, você é salva. Eu sou salvo. Nós somos salvos. Nós somos herdeiro, co-herdeiro, junto com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua igreja aqui nos Pimentas e continue o trabalho. Fique firme, porque tudo vai passar. E um dia, Jesus vai te receber. E Ele vai te dizer, bem-vindo, bem-vindo, bendito do meu Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo túmulo vazio. A tua obra perfeita, Senhor Deus, que começou lá do Éden e foi até a cruz, Senhor Deus. Naquele momento que chegaram ali no túmulo e não encontraram nada. O Senhor está aqui conosco hoje. Aliás, toda vez que nós nos sentamos e nós começamos a estudar a sua palavra, nós começamos, Senhor Deus, a se misturar, Senhor Deus, com a sua palavra. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha ser profetizada através de nós, seus discípulos e seus servos. O Senhor está presente. Deus, todo momento que nós chegamos, porque hoje estamos reunidos, meu Pai, no prédio, mas a igreja somos nós. E no momento que nós se reunimos, meu Deus, o Senhor continua a sua boa obra. Senhor, muito obrigado. Fortaleça a sua igreja. As pessoas que estão desanimadas, meu Pai, mostram para elas que o túmulo está vazio e o Senhor ressuscitou. As pessoas, Senhor Deus, que dizem, meu Pai, não quero mais, não quero servir, não quero cultuar, continue mostrando para ela que o túmulo está vazio. E tudo foi validado através da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.